Salve, meus amados irmãos, da paz do Senhor Jesus. Estarei trazendo algo da parte do Senhor, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2. Seu título diz assim: Os deveres dos anciões e do mancebo, os mancebos, humildade e vigilância. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2. Estarei lendo. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Só até aqui, meus amados. A palavra diz uma palavra conhecida, embora aqui esteja Pedro falando no formato aos presbíteros, só que isso aí compete a todos, porque aqui vai falar: apacentar em meu rebanho, as minhas ovelhas. Todos nós somos ovelhas na presença do Senhor Jesus. Embora que momentaneamente aqui, essa vida, alguns ocupam o cargo do presbitério, do pastoral, do evangelismo, apóstolo, enfim. Só que todos somos ovelhas, como eu já mencionei em outros vídeos. A palavra é bem forte aqui: apacentai o rebanho de Deus. É o rebanho do homem? Não, é o rebanho de Deus por intermédio do seu Filho Jesus. E o que está acontecendo hoje em dia? Infelizmente, muitas lideranças, infelizmente, meus amados, dentro da igreja, estão fazendo aquilo contrário à palavra do Senhor. Ao invés de ajuntar, apacentar as ovelhas do Senhor, estão fazendo ao contrário. Estão afastando as ovelhas, as almas da presença do Senhor. Por isso que tem algumas pessoas, cada um com a sua particularidade, mas tem muitas ovelhas feridas, machucadas, porque um pastor falou uma coisa que não estava na direção do Senhor, um pastor que ao invés de orientar e trabalhar e aconselhar aquela ovelha da melhor maneira, não pelo que ele acha e não porque a ovelha acha, mas sim o que o nosso Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, ele não acha, ele afirma. Porque assim sim ou não, passadiça é procedência maligna. Na convicção, através do Espírito Santo, é determinada com algumas coisas, as pessoas estão colocando o eu. E colocando o eu, estão fazendo ao contrário que é o que Pedro está falando aqui. Que apacenta o rebanho do Senhor. E as pessoas estão fazendo o contrário. Com falatório, ou tirando a lã das ovelhas, barganhando com as coisas do Senhor, não está sendo testemunho vivo daquilo que está sendo pregado. Como é que a ovelha vai ouvir a voz do seu pastor, que está à frente de um trabalho, à frente de uma obra? E tome cuidado, porque a palavra fala: maldito do homem que confia no homem. Por isso nós temos que estar sempre examinando as Escrituras, nos revestindo da palavra do Senhor, ainda mais numa fase que está tão conturbada as coisas. O que eu quero dizer? Polarização de muitas coisas que estão trazendo para dentro da igreja, sendo que deveria ser ao contrário. Nós apacentarmos as ovelhas, falo nós no geral, tá, meus amados? Que eu também sou ovelha na presença do Senhor Jesus, eu não sou nada, eu sou apenas ovelha, só transmitindo aquilo com base, o texto está pedindo aqui. De apacentar as ovelhas, de orientar as ovelhas, de cuidar as ovelhas, limpar a lã das ovelhas, trabalhar as ovelhas e preparar as ovelhas para trazer outras ovelhas para a casa do Senhor. Mas do jeito que o mundo quer, não. Diante da palavra, na direção, com discernimento e sabedoria, vindo diretamente do trono do Senhor. Então essa mensagem, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, que venhamos refletir sobre isso. Primeira pergunta: como está o nosso caminhar? Nós estamos apacentando as ovelhas ou estamos afastando as ovelhas? Porque a palavra fala: fere teu pastor que as ovelhas se dispersarão. Aqui está especificando o presbítero, né? Só que na realidade é no geral, meus amados. É no geral, como eu já comecei, como eu falei no início desse vídeo.
tanto pastor, evangelista, apóstolo, enfim, independente do teu cargo. Nós estamos fazendo o quê? Estamos juntando o rebanho ou separando esse rebanho? E como é a nossa conduta diante disso? Porque nós vamos, do sangue dessas ovelhas, a palavra fala que será requerida de nós. Será que nós estamos tendo esse discernimento? Ou estamos só passando a mão na cabeça da ovelha para manter ela? Não. Nós temos que falar dentro da verdade da palavra. Não é a minha verdade, não é a verdade do outro. É dentro da palavra, com discernimento e sabedoria. Porque até dentro da palavra nós temos maneiras de se falar com determinadas ovelhas. Cada um tem a sua particularidade, que compete à liderança entender e saber o tipo de rebanho que tem. Uns mais rebelde, outros mais tranquilo, mas é a forma. Mas não é o que eu acho, ou a forma que eu vou colocar, ou situação que foi colocada dentro do ministério, ou da igreja. É na direção do Senhor. E que nós vamos nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, trabalhar em termos de discernimento e sabedoria. Será que a minha conduta diante do meu rebanho está sendo coerente? Ah, mas eu não tenho um cargo, irmão Luciano, eu não sou líder, não sou nada. Mas você é ovelha. Aleluia. Então, você é ovelha, você só não tem um cargo. Mas Deus já está te preparando para quando você estiver à frente de um trabalho, você saber lidar com as ovelhas. Lembra? É a ovelha que gera ovelha. Então, todos nós somos ovelhas na presença do Senhor. Então, que nós devemos ajudar um ao outro. E quando nós estivermos à frente de um trabalho, que nós devemos apacentar as ovelhas do Senhor. Que nós viemos ter o discernimento e sabedoria e levar as boas novas para que todos possamos morar na Nova Jerusalém. Tá bom, meus amados? Tenham um excelente dia, que essa palavra possa entender e faça essa pergunta. Eu estou apacentando ou estou afastando o meu rebanho na presença do Senhor? E que nós possamos cada dia sermos melhores e mais humildes, como aqui, humildade e vigilância. Temos humildade que sabemos que não somos nada, o mais alto que nós devemos estar é aos pés do Senhor, clamando e glorificando o nome dEle, e ser de vigilância, uma atalaia de Jesus. Nós vamos estar sempre vigilantes, porque Satanás ele não brinca de ser Satanás. Independente se estamos na liderança ou não. Nós temos que ter consciência que nada é nosso, se não for na presença do Senhor. Tá bom, meus amados? Que o Senhor possa abençoar nesse dia e que essa palavra possa deitar no teu coração e o que é melhor, colocar em prática em nome do Senhor Jesus. Então, um excelente dia, meus amados. Fiquem com Deus.